E voltamos, né? E vamos para nossa revisão, falando aí sobre obesidade e avaliação física. Nós encerramos a parte 1 da aula, falando sobre a importância aí da taxa metabólica basal, de realizar o cálculo, né? De o estudante poder fazer esse cálculo em casa, para saber como que ele gasta essa energia, para que não tenha aquele excesso, né, de tecido adiposo. Mas vamos revisar alguns pontos principais dessa aula que nós vimos também, que falou sobre obesidade e avaliação física. Acompanha comigo aí. Então, sobre o que nós falamos, né? Nós falamos sobre obesidade, palavrinha aqui, e a importância da avaliação física. Então, nós buscamos uma relação, né, entre essas duas e a importância da avaliação física. Na obesidade, vamos lembrar assim alguns termos chaves, né? O acúmulo excessivo, o problema de saúde pública que vem com a obesidade, tendo em vista que tem doenças associadas ali, fatores de risco para doenças. Falamos também sobre os fatores que vão desencadear diabetes, a obesidade, né, que está relacionado aí à genética, o meio ambiente, né, o ambiental, os fatores do estilo de vida, o comportamento. E ressaltamos a importância do exercício físico como remédio natural. Falamos da avaliação física para levantar informações, quantificar, apontar indicadores e também riscos. Então, nós vimos a importância de fazer avaliação física. Nós também estudamos os tipos de avaliação física. E aí nós temos o diagnóstico, que é inicial, né? A avaliação que é feita no início. Nós temos a formativa, que é feita durante, no decorrer do processo. E a somativa, que é feita ao final, né, do programa de treinamento. Nós também falamos sobre como que eu faço, né? Por onde que eu começo essa avaliação física? Então, nós temos um checklist aqui, né? O que eu tenho que fazer primeiro? Então, eu vou procurar um profissional de educação física, falamos da anamnese, falamos da composição corporal, e aí dentro dessa composição corporal nós trouxemos a antropometria, falamos do IMC, né? Então, nós destacamos a importância do índice de massa corporal. Falamos também dos componentes da aptidão física, da avaliação postural e avaliação clínica e nutricional, como pontos aí sensíveis, pontos de atenção que eu preciso ter no meu programa de treinamento, principalmente se eu tiver alguma doença crônica degenerativa. E aí, para fechar, abordamos o cálculo do índice de massa corporal, né? Aprendemos aí a calcular o IMC. Então, relembrando a nossa fórmula, né? Peso dividido pela estatura ao quadrado. Muito fácil, né? Nós também falamos sobre a taxa metabólica de repouso. E aí, a taxa metabólica de repouso, a importância de eu ter esse cálculo para que eu possa ver, né, o quanto que eu estou gastando de energia diariamente. Então, nós vimos a fórmula para o homem, de 10 a 18 anos, e a fórmula para a mulher, de 10 a 18 anos. A única variável aqui que eu vou considerar, que eu preciso ter, é só o peso corporal. Então, pelo peso, eu consigo saber minha taxa metabólica de repouso. Isso significa o quê, professora? Lembra para mim de novo? É o quanto de energia você consegue gastar diariamente no repouso. Então, é importante calcular isso. Então, gente, revisão feita. Nós vamos agora para a atividade sala. Já nós estamos de volta fazendo a correção. E a gente tem também o nosso momento mexa-se, que vai entrar nessa aula, ponto 2. Já estou de volta. Voltamos e vamos fazer a nossa correção da atividade. Olha que legal, né? Assunto muito importante que está presente no nosso dia a dia. Obesidade e avaliação física. Agora vamos para o nosso mexa-se. Acompanha comigo aí. Então, no mexa-se, qual que é a proposta, né?
Eu vou trazer um questionário para você. Então, opa, professora, peraí. Um questionário que fala sobre prontidão da atividade física. Então, a gente não vai se movimentar, a gente vai só fazer um diagnóstico. A gente não estava falando de avaliação física? Não estávamos? Estávamos, né? Então, aqui você vai ter um diagnóstico inicial da sua prontidão para atividade física. Então, veja bem, nós temos aqui algumas questões afirmativas, perguntas, né? Para você poder responder. Você vai fazer esse mexa-se com você, com a sua família e com seus amigos, para verificar como que está essa classificação. Então, veja bem. Primeira pergunta, o seu médico alguma vez já disse que você tem problema cardíaco? Então, você vai refletir sobre isso e vai dizer sim ou não. Você sente frequentemente dores no coração ou no peito? Você vai responder. Você muitas vezes se sente fraco ou tem fortes episódios de tontura? Aí você responde aí, sim ou não. Algum médico já lhe disse que você tem problema ósseo ou articular, como artrite, que tenha sido agravado? No E, há uma boa razão física não mencionada aqui, pela qual você deva seguir um programa de atividade? Você tem mais de 65 anos e não está acostumado com exercício vigoroso? Então, vejam bem, vocês vão responder essas questões. E aí, o que eu preciso que vocês reflitam? Se você tem dor no peito, você tem que procurar um médico. Então, você, aluno da mediação, que está aqui comigo na aula, se você disse sim para as 5 primeiras opções, você só vai fazer atividade física com orientação médica. Então, aquela parte da avaliação clínica precisa fazer uma avaliação médica. E essa prontidão para a atividade física faz com que o profissional diga assim, vamos fazer a avaliação da aptidão física. Não, você precisa, além da avaliação da aptidão física, você precisa também da avaliação clínica. Então, você precisa fazer uns exames, você precisa ir com o médico, você precisa de uma avaliação nutricional. Então, aquele questionário que você respondeu ali é só uma reflexão, né? Do quanto que é importante a anamnese, o quanto que é importante a avaliação física, porque uma simples pergunta, você sente dor no peito? Pode salvar a sua vida durante o exercício, pode minimizar o impacto de algum risco associado à sua saúde, então é importante avaliar, ok? Mexa-se feito, agora nós vamos corrigir a nossa atividade. Acompanha comigo aí a primeira questão. Então, primeira questão. Considerando a importância da avaliação física para diagnóstico das variáveis da aptidão física, e aí ligada ao desempenho, à saúde e os riscos associados ao diagnóstico da composição corporal de cada indivíduo. Então, aqui nós estamos falando, né, da avaliação física, da sua importância. Em relação à aplicabilidade da avaliação antropométrica, lembra lá da antropométrica? Nós falamos lá de peso, de estatura, de circunferência, de perímetros. É correto afirmar sobre avaliação. É utilizado no tratamento clínico e medicamentoso da obesidade. Foi falar disso na aula? Que a avaliação antropométrica, ela trata a obesidade? Será que nós falamos disso? A gente já consegue eliminar essa, né? Não foi falado isso na aula. Vamos analisar B. Tem sido utilizada somente na prescrição de exercícios e no levantamento de indicadores de saúde. A gente também já consegue, será, eliminar essa? Somente. Ela não utiliza também no crescimento, desenvolvimento, na parte lá de maturação. Então, a gente também já consegue eliminar essa. Por quê? Porque não é somente. Ela também é utilizada, mas não somente para prescrição e levantamento de indicadores de saúde. Vamos analisar as próximas. Letra C. É uma ferramenta
pouco eficaz. Anota essa palavra aqui. Pouco eficaz para o treinamento esportivo e acompanhamento de aprendizagens motoras. Nós falamos sobre a importância da avaliação física, né, na aprendizagem, no desenvolvimento motor, no treinamento esportivo. Então, esse pouco eficaz aqui está incorreto. Então, não é essa que a gente está procurando. Vamos analisar a D. É restrita para o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento na fase da infância. Portanto, não se aplica a outras faixas etárias. Eu já consigo eliminar nesse não se aplica. Por quê, professora? Lembra do IMC? O IMC não é para adulto, para criança, para jovem? Então, a gente também elimina essa D. Não é restrito. Ele tem, inclusive, sendo utilizado, né, em estudos epidemiológicos. Com certeza, a resposta que a gente está procurando é a E, né? Mas vamos analisar por que é a E? Vamos lá. Através da avaliação antropométrica, além do levantamento dos indicadores e riscos associados à saúde, é possível, por exemplo, verificar a composição corporal, adequar uma atividade e obter dados para programar e prescrever o treino. Perfeita essa resposta, né? Então, essa é a resposta correta da questão. Vamos para a próxima? Questão 2 agora. Questão 2 traz um caso, né? Ou caso controle aqui para a gente analisar. Então, vamos lá. Um grupo de amigos resolveu calcular o IMC e encontraram os seguintes valores. Então, eu tenho aqui Paulo, que o IMC dele é igual a 30, a Ana, que o IMC é igual a 17,9 e a Marina, que o IMC é 24. Considerando a tabela de classificação ao lado, que é essa daqui, assinale a opção que retrata respectivamente. Anota aqui, gente, é na ordem. Respectivamente significa primeiro Paulo, depois Ana, depois Marina. A classificação do IMC. Paulo, Ana e Marina. Então, vamos lá. Vamos analisar primeiro o do Paulo. Do Paulo é 30, né? O IMC do Paulo, sendo 30, aonde que ele entra na tabela? Então, a gente já consegue enxergar aqui, né? Obesidade, grau 1. O IMC de Paulo. E o IMC da Ana, 17,9. Aonde que ele entra na tabela? Menor do que 18, né? Então, eu tenho baixo peso. E o IMC da Marina, que deu 24, aonde que ele entra? Vamos analisar. Entre 18 e 24, normal. Então, numa ordem eu tenho primeiro, segundo e o meu terceiro aqui. Então, qual que é a questão correta? Qual que é? Obesidade grau 1, baixo peso e normal, letra C. Muito fácil essa, né? Muito fácil mesmo, só analisar a tabela. Vamos seguir. Questão 3. A questão 3 também traz um caso, né? João tem 18 anos de idade. Durante uma avaliação antropométrica na escola, João obteve as seguintes medidas. Então, a medida de João, peso dele, 70 quilos, a estatura, 1,70 ali metros, né? E a partir desses dados de João, vamos calcular então o IMC e classificar o estado nutricional de João. Considerando que João tem 18 anos, eu posso utilizar tanto a tabela de referência para adulto, quanto a tabela de referência para percentil. Mas aí, para vocês poderem vivenciar como que classifica por percentil, a gente trouxe a classificação de percentil aqui. Então, vejam bem, primeiro passo é calcular, aplicar na fórmula. Então, você vai calcular o peso corporal ali de João, depois a gente vai jogar nessa tabela de classificação por percentil. Lembrando que João é do sexo masculino, então nós vamos utilizar a tabela de percentil para o sexo masculino.
Vamos ver como que fica o cálculo? Então, vamos lá. Eu tenho aqui o peso igual a 70 quilos, a estatura 1,70 e a idade de João 18 anos. Joguei na fórmula. 1,70 vezes 1,70 aqui, eu tenho 2,89. Dividindo o 70 por 2,89, eu tenho o IMC de João igual a 24,22. Como que fica isso na tabela de referência? Então, vamos analisar. João tem 18 anos. Eu trouxe aqui só a parte do 18. Aqui eu tenho percentil 5, percentil 15, percentil 50, percentil 85 e o 95. Eu vou buscar pelo valor do IMC do João. Então, eu tenho aqui 24,22. Olhando na tabela, vai estar aqui nesse meio, né? Entre o percentil 50 e o percentil 85. Deixa eu pintar de outra cor aqui. Então, vai estar nesse meio ali. Se eu for olhar na tabela de classificação, como que fica? A classificação do João vai estar aqui, ó, maior ou igual a 5 e menor ou igual a 85. Por quê? Porque ele está nessa zona aqui, né? Ele pegou entre o 5 e o 85. Então, o João, que tem o IMC de 24,2, ele vai estar com a classificação adequada ou eutrófica. Você deve estar olhando e dizendo assim, mas professora, eu não estou vendo 24,22 aqui. Como que a senhora sabe? Porque ele está nesse intervalo aqui, ó, entre 21,45 e 25,95. Então, ele é normal, é adequada a classificação do IMC do João. Então, eu posso dizer que está adequado. Para fechar, gente, não pisca na questão Enem agora. Vamos analisar essa questão. Questão Enem de 2015, bem recente, né? Nós temos aqui uma charge. Essa charge diz muita coisa, né? Então, olha o que a moça diz. Cuidado, não pise nisso. E aí a outra pergunta, por quê? Aí ela vai e responde, minha mãe pisa aí e começa a chorar. Olhou para a charge, é uma charge da balança, tá representativa ali da balança. Então, vamos analisar. A charge retrata um comportamento recorrente nos dias atuais. Qual que é esse comportamento? A insatisfação das pessoas com o peso. Então, muita gente aí está insatisfeita com o seu peso corporal. No entanto, do ponto de vista orgânico, e aí vocês vão focar nessa palavra aqui, ó, orgânico. Orgânico é o ponto-chave para a gente analisar a questão. Do ponto de vista orgânico, o peso corporal se torna um problema à saúde. Então, o peso corporal orgânico, eu estou falando de corpo, de sistema, né? E então, ele torna-se um problema de saúde. Agora, eu vou buscar por quê? Aí, eu tenho a letra A. Estimula a adesão à dieta. Será que eu vou fazer dieta quando eu estou aí com problema orgânico? Eu acho que não é isso, né? Aumenta conforme a idade, isso fisiologicamente já acontece. Mas não é isso que está retratando aqui na charge, retratando no nosso texto. Então, também não é o que nós estamos procurando. Provoca modificações na aparência? Também, né? Mas não é isso que o texto ressalta, que a charge ressalta. Então, também não é isso que eu estou procurando. Acomete o funcionamento metabólico. Opa! É isso que eu estou procurando. Por quê? Porque está falando de orgânico, de fisiológico, de corpo. Então, a resposta correta, D. E por que que não é a E, professora? Porque não falou de inatividade física. Então, a gente consegue fechar a questão, chegar na hora da prática aqui, vem aqui comigo. Viu como foi legal? Nossa aula aí com exemplos, né, de cálculo de índice de massa corporal. Foi bem interessante, aprendemos um pouquinho mais, utilizamos as duas tabelas de referência. Agora é só você treinar aí, fazer o teu mexa-se, mandar pra gente, fazer aula prática e até a próxima. Tchau, tchau!